Olá, gente, tudo bem? A gente vai estar falando hoje de um conteúdo relacionado à teia da vida, né? A teia da vida a gente vai falar especificamente de cadeia alimentar e de teia alimentar. Então vamos lá ver um pouquinho mais a respeito dessa temática? Vamos lá. As teias alimentares, né? As teias alimentares, as relações entre as cadeias. Quando eu tenho um grupo menor, deixa eu ver se eu acho aqui um slide aqui, por exemplo. Aqui eu tenho o que a gente chama de cadeia alimentar, né? A cadeia alimentar. O que é uma cadeia alimentar? Representa as relações alimentares estabelecidas entre os seres vivos em uma única direção. Quando eu tenho uma cadeia alimentar, eu tenho uma direção de seres que se alimentam de outros seres. Então, aqui eu tenho o capim, que alimenta o gafanhoto, que alimenta o sapo, que alimenta a serpente, que alimenta o carcará. Aqui a gente vai chamar, mais adiante vocês vão ver, que o primeiro nível trófico cada representação dessa é um nível trófico. Primeiro nível trófico, segundo nível trófico, terceiro nível, quarto nível, quinto nível trófico. O primeiro nível trófico é o produtor, que é o capim, né? Geralmente é um vegetal, que tem que ser autótrofo, produzir o seu próprio alimento, né? Esse capim vai alimentar o gafanhoto, que é o consumidor primário, que alimenta o sapo, que é secundário, a serpente é um consumidor terciário e o carcará é um consumidor quaternário. Então, essa cadeia ela está interligada de indivíduo entre indivíduo. Quando nós temos essa representação, nós temos teias alimentares. Teias lembram, inclusive, teia de aranha. Então, se você observar a teia alimentar em uma floresta tropical brasileira, a gente tem uma imensidão de espécies, né? Então, nós temos árvores, nós temos arpia, nós temos árvores frutíferas, nós temos palmeira, macaco, onça, preguiça, arara, peixe na água, é claro, sapo, plantas. Ou seja, aqui tem uma infinidade de seres vivos interrelacionados entre si. Então, que quer dizer que se alimentam uns dos outros. Então, cada setinha dessa está mostrando o direcionamento desses seres, tá bom? Então, vamos especificar melhor isso aqui para vocês. O papel dos seres vivos na cadeia alimentar. Então, nós temos produtores, consumidores primários, consumidores secundários. O que são produtores? Que produzem seu próprio alimento e garantem os nutrientes para os outros seres vivos. Então, nós temos vegetais, tratando de uma cadeia terrestre, uma cadeia aquática. Nós temos algas, né, que vai fazer parte dessa cadeia. Como o primeiro, o produtor. O produtor ele tem que ser autótrofo, um ser que realize fotossíntese para produzir o seu alimento. A partir daí, ele começa a distribuir entre o consumidor primário. O primeiro que se alimenta do produtor é chamado consumidor primário, aquele que se alimenta dos produtores. Depois vem o consumidor secundário, aqueles que se alimentam dos primários. Na sequência, pode haver ainda consumidor terciário e consumidor quaternário. É o que eu tinha falado para vocês aqui, ó. Produtor, consumidor primário, consumidor secundário, consumidor terciário, consumidor quaternário. Produtor alimenta o gafanhoto, então o gafanhoto é o primário porque se alimentou do produtor. O sapo se alimentou do gafanhoto, é secundário, e assim sucessivamente. A energia se transforma. A gente sabe que em ciência, em física, em biologia, sempre se defende o item de que nada se perde, né? Nada se cria. Na verdade, tudo se transforma. É chamado de o princípio da conservação de energia, afirma que a energia não pode ser criada nem destruída, apenas transformada de uma forma em outra. A quantidade total permanece constante. Aqui nós temos um gráfico que tem energia contida nas posições em uma cadeia alimentar. Aqui nós temos a quantidade de energia
em quilocaloria por metros cúbicos. E aqui nós temos os níveis, né? Esses níveis vai produtor, consumidor primário, consumidor secundário e consumidor terciário. Então aqui, ó, o produtor, quando a gente está tratando do percentual de energia, a gente vê que ele é que tem uma grande quantidade de energia, afinal ele é o primeiro ali que está produzindo, ele está absorvendo, realizando fotossíntese, mantendo esse nutriente. O consumidor primário, né, quando ele se alimenta do produtor, ele vai consumir muita coisa no seu processo metabólico. Então, ele já vai ter o quê? Aqui a gente tinha um percentual de 20.810. Então, o que vai restar é 3.368. Ele consumiu, precisou para o seu metabolismo e depois ele serviu de alimento para o consumidor secundário, que já só obteve de energia 383 quilocaloria. E quando foi de alimento para o próximo terciário, só tinha 21 quilocaloria. Ou seja, a quantidade total, ela permanece constante, ela vai sendo distribuída entre esses seres, de acordo com os níveis tróficos na cadeia alimentar. Ao item que a gente diz que a energia se transforma. Ó, produtor vai alimentar consumidor primário, vai alimentar consumidor secundário, que vai alimentar consumidor terciário, que vai alimentar consumidor quaternário. Nós temos aqui uma vegetação que alimenta insetos, que alimenta outros tipos de animais, que serve para esses outros e assim sucessivamente. A quantidade de energia absorvida vai reduzindo ao longo dos diferentes níveis. A transferência de energia pode ser representada na forma de uma pirâmide, com grande diferença de largura entre as barras. Então, quer dizer o quê? Vejam que a minha pirâmide, ela vai ficando cada dia mais fina. Quer dizer o quê? Que o produtor primário, ele tem mais energia. O secundário já vai ter menos que o primário, o terciário vai ter menos que o secundário, o terciário menos que o secundário e o quaternário menos que o terciário, porque essa minha energia ela vai diminuindo. Pode ser representada na forma de pirâmide, com grande diferença de largura entre as barras. A barra maior, maior quantidade de energia, barra menor, menor quantidade de energia. A gente subentende que a energia vai diminuindo de um nível para o outro. O fluxo de energia nos ecossistemas. O Sol é a principal fonte de energia na Terra e faz parte do fluxo energético que sustenta praticamente toda a vida do planeta. Esse fluxo tem início com os seres fotossintetizantes e todos os demais organismos dependem da energia incorporada pelos autótrofos. A gente sabe que a principal fonte de calor é o Sol, né? O Sol ele vai servir de alimento para os seres autótrofos e nós, ao nos alimentarmos dos seres autótrofos, nós também utilizamos dessa energia liberada pelo Sol. O fluxo de energia nos ecossistemas. O fluxo de energia no ecossistema é unidirecional e decrescente. Professor, o que é unidirecional? Quer dizer que vai em uma direção só, tá? Em uma única direção e vai diminuindo. Olha aqui, por exemplo, nós temos o Sol fornecendo energia. Aqui nós temos um vegetal que é produtor, energia dissipada nos diferentes níveis tróficos, né? Ele vai fornecer energia, vai servir de alimento para esse animal, que é um consumidor primário, vai dissipar energia. Esse vai servir de alimento para esse outro secundário. E esse, quando morrer, vai ser decomposto por micro-organismos decompositores, né? Como fungos e bactérias, saprófagos, que se alimentam da matéria morta. Aí eles vão transformar o que restou de energia em matéria orgânica para distribuir no solo mais uma vez e o ciclo continuar. Então, se aqui eu tenho 100% de energia, né, para ser absorvido, perdão, aqui eu já vou ter 80, aqui eu já vou ter 60, aqui eu já vou ter praticamente quase nada, porque o fluxo de energia é decrescente, ele vai diminuindo de um nível trófico para o outro em uma mesma direção. Toda luz que chega
parte verde de uma planta, uma média de 2% é usada na fotossíntese, o resto é transformado em energia térmica, calor, que é dissipada pela transpiração. A energia contida nas plantas é utilizada pelos organismos que se alimentam delas. Então, as plantas absorvem grande quantidade de radiação, de raios, mas ela só aproveita 2% no seu processo de fotossíntese, transformação do seu alimento. O restante da energia é dissipada por meio na forma de calor. E nós, ao ingerir esses alimentos, vegetais em geral, nós estamos ingerindo um pouco dessa energia que ele absorveu do sol. Cadeias alimentares, as relações entre as cadeias. As cadeias de um ecossistema podem se relacionar entre si, formando uma complexa rede de transferência de matéria e energia chamada teia alimentar. Que foi o primeiro slide que eu mostrei para vocês. É uma extensa rede. Ali o que é consumidor primário em outra situação ele já pode ser secundário. E assim continua a questão do ciclo. As teias e cadeias alimentares contam com participação dos decompositores, que eu falei agora há pouco para vocês, bactérias e fungos, sapróbios, que fazem essa decomposição da matéria morta, que transformam e aproveitam como alimentos restos mortais ou resíduos de produtores e consumidores, devolvendo os nutrientes ao meio. Ou seja, essa cadeia alimentar, ela continua com esse fluxo unidirecional. Tá certo? Deixa só eu ver. As principais assuntos, assim, ó. Quando eu for trabalhar com vocês, a gente, numa próxima aula, a gente vai dividir esse capítulo em 2 aulas, em 2 momentos, porque a gente vai trabalhar a questão das pirâmides. As pirâmides de energia, as pirâmides de massa, as pirâmides de biomassa. Então, vai ter uma outra aula para não falar só das pirâmides. Tanto é que essa aula de hoje ela nem vai ser tão extensa. Eu vou focar o que é o mais importante dessa aula, esse slide. Quando ele diz que o fluxo de energia nos ecossistemas é unidirecional e decrescente. Então, você tem que saber que ele é unidirecional porque ele vem em uma única direção, ele não vem e volta nos níveis, ele é em uma única direção. E quando ele diz que ele é decrescente, é porque vai diminuindo de acordo com os níveis tróficos. Primeiro nível trófico, segundo, terceiro e quarto nível trófico, que é o decompositor. Tudo bem? Outra importância para vocês aqui que eu quero que vocês saibam, que não pode esquecer. A principal fonte de calor é o sol, né? Não podemos esquecer de forma alguma que a principal fonte de calor é o sol. E não pense que nós não vamos nos alimentar de nutrientes da fotossíntese, porque quando nós ingerimos até a carne, a carne de boi, o boi ele se alimenta de capim, o capim ele é produtor, o boi ele é um consumidor primário, nós somos consumidores secundários quando nos alimentamos, então a gente ingere nutrientes desse produtor que é o capim, e esse nutriente ele foi absorvido através da radiação solar, né? Ocorreu fotossíntese. Então tem essa transposição de energia de um nível trófico para o outro. Também gostaria de chamar bastante atenção na pirâmide, né? Essa pirâmide de energia, que diz que a energia se transforma. O produtor tem uma barra bem maior, quer dizer que tem mais energia. O consumidor primário já tem menos energia, tá bom? O secundário, o terciário e o quaternário. À medida que a pirâmide vai afinando, vai formando um funil, significa dizer que o nível de energia também vai decrescendo, vai diminuindo. E, no entanto, já falei que produtores é sempre um vegetal que vai fornecer energia, o consumidor primário vai se alimentar dos produtores, secundário vai se alimentar do secundário, pode ter um terciário para se alimentar do secundário, ou pode ter um quaternário para se alimentar de um terciário, depende do tamanho desta cadeia alimentar. Aqui eu tenho uma cadeia alimentar com 1, 2, 3, 4, 5 níveis tróficos, onde o vegetal é o meu produtor, o gafanhoto é o meu consumidor primário, o sapo é o meu consumidor secundário, a serpente é o meu consumidor terciário e o carcará, que é uma ave que se alimenta da serpente, é um consumidor quaternário. O fluxo de energia vai do produtor, nesse sentido,
e ele vai decaindo à medida que os níveis vão se prolongando. Aqui eu tenho uma teia alimentar, né? A teia alimentar é a relação entre várias cadeias alimentares. Vamos ver se a gente interpreta um pouquinho aqui. Aqui eu tenho uma planta, né? Uma planta herbácea. Essa planta herbácea está dizendo que serve de alimento para esse insetozinho aqui, que é um besouro. O besouro, ele já vai servir de alimento para o sapo. O sapo já vai servir de alimento para essa onça, vai servir de alimento para essa cobra. Essa cobra já vai servir de alimento para essa ave, certo? Essa ave já vai servir de alimento para esse macaco. E aqui que a gente vê um emaranhado de seta, dizendo o quê? Que é uma relação de várias cadeias para formar uma teia, tá certo? Uma teia alimentar. Deixa eu só ver se eu faço uma relação aqui. Ó, aqui. Essa planta herbácea, consumidor primário, quando ela alimenta o besouro, ele é consumidor. Aqui, a planta produtor, perdão. Quando ela alimenta o besouro, ele é consumidor primário. Quando ele alimenta o sapo, ele é consumidor secundário. Quando a cobra come o sapo, ela é consumidor terciário. Agora, se a gente fazer em outro sentido, isso que vai mudar totalmente. Então, depende da seta, como é que a gente vai emaranhar essa teia para que a gente possa ter esse contexto, né, de vários seres se interligando uns entre os outros para formar a cadeia ou a teia alimentar. Então, deixe-me ver aqui o livro de vocês. Deixa eu ver se eu tô com ele. Não, não é esse. Vou pegar aqui na minha bolsa, um minutinho, tá? Vamos pegar o livro. A teia da vida. Aí nós temos, agora é com você, na página 22, que vocês irão responder. Essas atividades de pesquisa, gente, você não precisa estar fazendo agora, tá? E as pirâmides ecológicas a gente vai estudar em outra aula, a gente não vai estudar nessa agora. Mas só esse primeiro exemplo aqui, com vocês. Agora é com você da página 22. Diz assim: na natureza, pode haver diversas cadeias alimentares, como as que estão exemplificadas a seguir. Analise-as para responder o que se pede. Temos a capim, que alimenta a capivara, que alimenta a onça pintada. Plantas aquáticas, que alimenta caracol, que alimenta tuiuiu, que alimenta jacaré. Vegetais folhosos, que alimenta coelho, que alimenta gavião. E gramínea, que alimenta inseto, que alimenta lagarto, que alimenta gavião. Aí tem aqui letra A, letra B e letra C, para se responder em relação a isso. Ó, pega o livro de vocês, tá? Quais são os organismos produtores em cada uma das cadeias apresentadas? Por que eles são classificados assim? Então, nós temos 1, 2, 3, 4 cadeias alimentares nesse quadrinho. Quais são os organismos que são produtores em cada uma? Aí você vai numerar 1, 2, 3, 4 e vai me dizer quem são os produtores. Na letra B, que seres vivos estão ocupando a posição de consumidor secundário em cada cadeia? E a letra C, utilizando os seres apresentados e exemplos, construa outra cadeia alimentar possível. Aí você vai construir uma cadeia alimentar diante do seu conhecimento para estar respondendo a letra C. E na próxima questão, na próxima página, melhor dizendo que a página 27, tem outro agora com você. E na próxima aula, na página 28, a gente continua o capítulo sobre fluxo de matéria nos ecossistemas. Aí sim é que vai entrar a questão
das pirâmides alimentares. Eu vou dividir em 2 aulas, porque se eu fizesse em uma aula só, ela ia ficar com uma aula muito extensa e muito cansativa. E a gente sabe que não é proveitoso, certo? Então, façam esses agora com você e aguardem a próxima aula para a gente fechar o capítulo. Tudo bem? Bons estudos, fiquem com Deus e até a próxima.